Vou vender esse vídeo pra Zoró. Meu mundo é o limite. A força desses homens é a mesma. Eu só acho que você é um canalha. Isso é uma... Passa no quartel, a visita tem que ser... Alguns presos rasparam... Um país que carece de bons exemplos. A mãe vai bem, né? A mãe vai bem. Você já imaginou o mundo atual sem comunicação? Imaginou? É preciso considerar para os estudos da comunicação a evolução dos períodos da comunicação. Por exemplo, a comunicação corporal, oral, escrita e digital. A comunicação começou a emergir em meados do século XX e tem evoluído devido a novas tecnologias e o uso de redes sociais. Hoje em dia não é mais necessário comprar um jornal para se ter informação. Podemos acessar a um jornal via internet, através do site do mesmo ou de redes sociais, caso do Twitter e do Facebook. Além de termos a televisão e o rádio. Na sociologia, estuda-se vários tipos de comunicação que serão mostrados agora. Veja! Comunicação social em massa é uma ciência social aplicada, cujo objeto tradicional de estudo são os meios de comunicação de massa. Os mais frequentes são o jornal, a televisão, o rádio, o cinema e a internet. Os jornalistas atuam com as notícias, os publicitários ou propagandistas atuam com os anúncios, e os relações públicas com a relação entre a sua organização e a sociedade. A comunicação interpessoal é um método de comunicação que promove a troca de informações entre duas ou mais pessoas. O processo de comunicação prevê obrigatoriamente a existência mínima de um emissor e de um receptor. Já a intrapessoal é a comunicação que uma pessoa tem consigo mesma. Corresponde ao diálogo interior onde debatemos as nossas dúvidas, perplexidades, dilemas, orientações e escolhas. Está, de certa forma, relacionada com a reflexão. Esta é um tipo de comunicação em que o emissor e o receptor são a mesma pessoa. Comunicação verbal é a linguagem realizada com sinais verbais. Ela divide-se em dois tipos, sonora e visual. A sonora é a linguagem falada. Geralmente utilizamos a língua-mãe, seja ela qual for, em nosso caso, o português. Já a visual é a linguagem com componentes visuais, como signos, imagens, desenhos, ou seja, tudo aquilo que pode ser visto. Comunicação não verbal é a comunicação que não é feita com falas, sinais verbais e nem com a escrita. O uso da simbologia é uma forma de comunicação não verbal. Por exemplo, sinalização de trânsito, logotipos de empresas, ícones no seu computador são símbolos gráficos, constituídos basicamente de formas e cores. Comunicação audiovisual é todo meio de comunicação expresso com a utilização conjunta de componentes visuais, como signos, gráficos, desenhos e imagens, e componentes sonoros, como voz, música, ruídos, efeitos sonoros, ou seja, tudo que pode ser ao mesmo tempo visto e ouvido. Ela vai me comer! Comunicação segmentada é um desdobramento de comunicação em massa, mas este tem a particularidade de atingir um número menor e mais específico de receptores, com preferências similares. Por exemplo, um grupo de economistas e administradores. Comunicação em rede é aquela que liga dois indivíduos através da transmissão de dados em uma rede de computadores. Nos dias de hoje, é cada vez maior o uso deste meio de comunicação. Dentre os mais conhecidos está o e-mail, os fóruns de discussão, os canais de notícias e a telefonia. Uma das maiores vantagens é a velocidade com que as informações são transmitidas, não importando a distância. Comunicação ciberespacial é um ambiente contido na internet, e não a internet em si. Com o ciberespaço, constitua-se um novo espaço de sociabilidade, que não é presencial e que possui impactos importantes na produção de valores, nos conceitos éticos e morais e nas relações humanas.
O cyberespaço abriga milhares de grupos de discussão, que podem usar o formato fórum, rede social, entre outros. Comunicação não violenta é uma forma de comunicação em que não é usada a crítica e o julgamento, mas sim a comunicação eficaz e empática. É a distinção entre observações e juízo de valor, sentimentos e opiniões, necessidades e estratégias, pedidos e exigências. Assim sendo, é uma forma de mostrar como você se sente com a ação do outro. Como nós vimos, a comunicação se divide em vários tipos e ainda são estudadas, pois sem o aperfeiçoamento e clareza em seus diversos setores, fica impossível o desenvolvimento do ser humano.